Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, diz assim: Amém, irmãos? Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte enganados ou corrompidos nos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Amém. Texto forte, não é? Se alguém pregar outro Jesus, ou se você receber outro Espírito, ou se alguém falar de outro Evangelho, como que a gente deve reagir? Outro Jesus. Estava pensando sobre uma questão. Por que é que Deus não permite imagens de escultura? Você sabe que Deus é veementemente contra a confecção de imagens de escultura, não é? Deus não gosta dessa ideia de que um homem faça uma imagem de escultura e se proste diante dela e tal. Mas a pergunta é por quê que Deus não gosta? Ele tem medo? Não é? É uma concorrência? Qual o porquê? Aí vem outra pergunta. Existem outros deuses? Sim ou não? Uns acham que sim, outros que não. Eu vou de novo. Existem outros deuses? Vamos aprofundar essa questão. Quem diz que sim? Beleza, baixa a mão. Fala o nome de um deus aí. Fora o verdadeiro. Baal. Ele existe? Tem um trono? A gente está trabalhando. Então, existe um outro lugar que tem um espírito, que tem um Deus chamado Baal, e ele senta num trono? Hã? Não? Então, vou repetir a pergunta. Existe outro Deus além do Deus verdadeiro? Hã? Não entendi. Certo. Tá bom. Obrigado, meu irmão. Porque é nessa provocação que a gente vai pensando. Provocando você para pensar. Porque é o seguinte. Se existe outro Deus, ele tem que ser todo poderoso. Se ele é todo poderoso, então um dos dois não é Deus. Não tem como. Não é? Não tem como. É possível existir um Deus à parte do Deus verdadeiro? Em algum lugar? Não. Bom, mas mesmo assim, eu reconheço aquilo que o irmão Porfírio disse aí. A Bíblia contém muitos textos que proíbem servir outros deuses e construí-los com as mãos. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 13, é o exato texto do Decálogo. O Decálogo é a única parte da Bíblia que foi escrita numa pedra, em duas pedras, na verdade.
Muito embora a Bíblia fala tábuas, né, da lei, mas essas tábuas, não, na verdade, são pedras e tal. E aí, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, eu falei 13? Falei 13, mas é 3. No 13 já é lá o oitavo, nono mandamento. Os 10 mandamentos. Lá em Êxodo capítulo 20, logo no comecinho, no cabeçalho das tábuas da lei, não farás outros deuses diante de mim. Não farás outros deuses diante de mim. Ah, pastor, mas aí a gente tem que saber porque é com D minúsculo. Então tem o D maiúsculo, que tem a ver com o Deus verdadeiro, e tem o D minúsculo, que tem a ver com o Deus... Ah, mano. Vocês estão me ouvindo? E estão entendendo? Quem não está ouvindo? Perguntei se estavam me ouvindo, quem falou não? Sumiu? Estão me ouvindo? Estão entendendo? Mas vocês fingem tão bem que vocês não estão ouvindo. É aí, não, pastor, o Deus com D minúsculo é falso. O Deus com D grande é verdadeiro. Então, em hebraico não tem D maiúsculo nem minúsculo. Não existe esse conceito de maiúsculo e minúsculo. Isso é para nós. Então, o tradutor, quando jogou para o português, é que ele diz assim, não, esse Deus aqui, como é um Deus pagão, eu vou colocar um D minúsculo. O outro eu vou colocar com o Dzão, com o D grandão. Mas em hebraico não tem disso. Então, quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, ele está falando exatamente Deus, não pode ter outro. E aí você fala assim, peraí, pastor, por que a Bíblia tem muitos textos que proíbem servir ou termos ou fazermos outros deuses? E a lista vai longe. Eu li Êxodo 20, versículo 3, mas já que a gente está em Êxodo 20, lê o versículo 23. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Ou Levítico, anda um pouquinho para frente, Levítico capítulo 19, versículo 4. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houverem em redor de vocês. Isso é Levítico, capítulo... Não, Deuteronômio. Eu acertei ou errei? 19, 4. Agora, Deuteronômio 6,14. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vocês. Então Deus está muito preocupado, de alguma forma, com as pessoas tendo, fazendo, servindo, entendendo, se relacionando com deuses pagãos. E aí, diante disso, vem a pergunta. Esses deuses existem? A resposta coerente biblicamente é não, eles não existem. Aí a segunda pergunta inevitável, qual é? Ora, pastor, se eles não existem, por que Deus está tão preocupado? Se eles não existem, se não existe um trono em algum lugar com Baal, com Dagon, com Astarote, com Zeus, com sei lá quem mais lá, se isso não existe, se isso é coisa da cabeça das pessoas, por que Deus se preocupa tanto em falar daquilo que não existe? Você parou para pensar nisso já? Então, vamos tentar trabalhar cada uma dessas questões hoje aqui, e para isso a gente vai deixar 3 pontos, baseados nesse texto de 2 Coríntios capítulo 11, onde termina no versículo 4, falando assim, se alguém falar de outro Jesus que não é esse que eu estou pregando, que não é esse do Evangelho, ou se você recebeu outro Espírito além do Espírito Santo, ou se vocês receberem um outro Evangelho, se você abraçar um outro Evangelho além do Evangelho da cruz, com razão você vai se dar mal no final, com razão sofrereis, diz o texto aí. Então, vamos tentar aprofundar essa questão, com 3 pontos. Primeiro, deuses falsos, doutrinas falsas. Deuses falsos, doutrinas falsas. O grande lance não é que, por exemplo, isso aqui é uma imagem de um Deus tal. Eita, joguei alguma coisa fora aqui. Isso aqui é uma imagem de um Deus falso, Deus X, Y ou Z, não importa.
O problema não é isso aqui, a matéria, o barro, o ouro, a prata, a madeira. Não é com isso que Deus está preocupado. Mas é o que isso vai trazer e vai colocar na cabeça das pessoas que seguem aquele Deus de madeira, de palha, de pau, de ouro, sei lá do que. Então, deuses falsos trazem doutrinas falsas. De fato, Deus deixou-nos a Bíblia e nela nós encontramos algumas centenas de ordens de Deus para que seus filhos não se aproximassem de deuses pagãos. Por exemplo, em Josué, gente, no culto de quinta-feira, ao invés de celular, prefiram a Bíblia. Porque a gente manuseia a Bíblia, a gente pega a manha aí da Bíblia. Tá? Eu prefiro a Bíblia impressa. Josué capítulo 23, versículo 6, diz assim, presta atenção. Esforçai-vos, pois, muito para guardar e para fazer tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda, para que não entreis a essas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por eles, pelos deuses, façais jurar, nem os sirvais, nem vos inclineis, mas ao Senhor vosso Deus vos chegareis, como fizestes até ao dia de hoje. E aí vem a pergunta de novo, pastor, mas qual é a preocupação de Deus? Eles existem? Não existe outro Deus além do Deus verdadeiro. Existe um único Deus e esse Deus é o Deus verdadeiro. Não existe dois, não existe três, só existe um único Deus verdadeiro e esse Deus é o Senhor. Ok, se não existem outros deuses, então por que toda essa conversa, pastor? Bom, Paulo trata com muita maestria essa pergunta, respondendo com calma e com bastante dados, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 8. Então vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, eu começo com uma pergunta. Crente pode comer comida sacrificada a ídolo, sim ou não? Não. E aí, voltamos na temática do nosso debate de agora. Peraí, pastor, beleza, o cara me deu lá um bolo de Cosme e Damião. É uma comida sacrificada a ídolo. O crente come? O crente pode comer? Não. Mas isso aí existe? Não. Então por que eu não posso comer? Estou provocando você, estou conseguindo cutucar? Se isso aí não existe, esses deuses não existem, essas entidades na vida real não existem. Por quê? Qual é o problema? E aí Paulo vai tratar isso no capítulo 8. Ele diz assim, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, por que Paulo vai tratar isso aqui? Porque no capítulo 15 do livro dos Atos, teve um concílio da igreja, e no concílio da igreja ficou resolvido, ficou decidido que crente não pode comer comida sacrificada a ídolos. Ficou resolvido ali que o cristão não pode comer comida sacrificada a ídolos. E aí Paulo diz assim, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, o que a gente sabe? Sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas é o amor que edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, então ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, detalhe aqui, isso é na cabeça deles que o Paulo está dizendo. Se alguns se chamem deuses no céu, na terra, onde eles querem, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há esse conhecimento. Porque alguns até agora comem no seu costume para o ídolo. Coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar, a comida em si,
não nos torna agradáveis a Deus. Porque se comemos, nada temos de mais. E se não comemos, nada temos de menos. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para quem? Para os fracos. Porque se alguém vir a você, vir do verbo de ver, se alguém te ver, você que tem ciência, que entendeu isso, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência desse que viu que é fraco, induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, e pela tua ciência, porque você sabe das coisas, sabe diferenciar essas coisas, perecerá o irmão fraco por quem Cristo morreu. E aí, fica muito claro aqui para nós, que o crente, beleza, o crente continua não podendo comer comidas sacrificadas aos ídolos. Mas o porquê que a gente não come, não é porque existe, quando você come a comida sacrificada ao ídolo, tem um ídolo lá no céu que fica mais forte. Porque essa é a proposta dos deuses do panteão grego. Conforme você reza para eles, eles ficam fortes. Conforme você faz o que eles querem, eles se tornam fortes, né? Zeus, Hades, esses deuses, aí o outro que fica lá no submundo, que eu esqueci o nome agora, tal. Aí você diz assim, se eles não existem, porque qual o problema de comer a comida do Cosme e Damião, que o senhor falou agora mesmo? Aí Paulo diz assim, você não come a comida do Cosme e Damião, não é por causa de você, nem por causa da comida, do bolo, não é por causa de você, nem do bolo e nem do Cosme e Damião. Você não come por causa da consciência, da cabeça do simples, que não entende isso que eu estou falando aqui, que não sabe a Bíblia, que não conhece o texto, e que ele vai ver você lá no Cosme e Damião comendo. Você sabe que já foi do ramo, sabe, que é um lençol no chão, uma toalha no chão, a comida fica no chão, aí você vai lá, aí, quem já foi? Alguns. Aí você vai lá, né? Aí o cara olha e fala assim, mas ali não é o pastor? Não existe outro Deus. Amém? Deus é o único Senhor. Amém? Só o Senhor é Deus. Amém? E mesmo assim você não pode comer comida sacrificada ao ídolo. Amém? Amém. A questão aqui é o seu testemunho para com os de fora e a consciência do fraco. É por causa disso que a gente não entra nessa. Você está entendendo? Sabendo disso, voltemos ao texto de 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 3. Mas eu temo, o apóstolo Paulo está dizendo para eles assim, gente, estou trabalhando, estou pregando para vocês, está tudo certo, está tudo funcionando. Mas eu tenho medo, espera aí, eu coloquei em outro texto aqui, versículo 3. Mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também sejam alguns de alguma sorte corrompidos nos vossos sentidos e se apartem da simplicidade de Cristo. Quer dizer que o diabo, o mesmo que enganou Eva, continua enganando pessoas. Eu falo sempre o diabo, porque lá em Apocalipse 12, diz que o diabo é que é a antiga serpente. Então quem está por trás daquilo ali é o diabo. Tá certo? E Paulo está dizendo o seguinte, o problema é, nós temos ciência, beleza, a gente entendeu. Que não tem outros deuses, ok. Só que Paulo diz assim, eu tenho medo que assim como o diabo enganou Eva lá no paraíso, e Eva tinha um relacionamento com Deus íntimo. E Eva via Deus face a face antes da queda. E Eva ouviu a voz de Deus, e Eva foi feita das mãos de Deus, e Eva, enfim, caminhava com Adão na obediência, e Eva foi a primeira e única mulher que viveu num estado de perfeição, e Eva é uma mulher que viveu antes da queda, enfim. E a Bíblia diz que o diabo enganou Eva. E, como é que o diabo enganou Eva? E como é que o diabo engana a gente? A serpente enganou Eva na base da astúcia. Eu não queria gastar tempo aqui, não é perder exatamente, mas investir muito tempo aqui por causa do nosso horário. Mas eu já disse aqui uma vez, coloca aí em Gênesis 3, porque 3 coisas que Deus fala de um jeito, o diabo fala de outro. E parece que o diabo está certo e Deus está errado. E esse é o problema. Esse é o problema. Porque Deus tinha dito para Adão, antes da Eva existir,
no capítulo 2, versículo 18, dizendo, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Eu estou falando de cor, não sei se é isso mesmo. É isso mesmo? Menos da árvore que está no meio do jardim, ou da árvore da ciência do bem e do mal, não lembro como está ali. Porque no dia que dela comer, certamente. Ok, Deus falou que morrerá, sim ou não? Deus falou que morrerá, sim ou não? Sim. Não vai pela minha cabeça, vê aí no texto. Ele falou ou não falou? Ok. Aí vem Satanás, no capítulo 3, e pergunta assim para Eva no versículo 1 ou 2, eu não estou aqui com o texto aberto. Ô Eva, é assim que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Espera aí. Acabamos de ler o texto. De toda árvore do jardim comerás livremente, menos 10. Aí chega Satanás e pergunta, é assim que Deus disse que você não pode comer nenhuma árvore do jardim? A Eva disse, não. Você está equivocado. De todas as árvores podemos comer, menos dessa. Porque disse Deus, no dia que dela comer, não comereis dele, nem nele tocareis. Esse nem nele tocareis, nem está lá no... Isso aí é, sei lá, quem acrescentou isso aí. Você vê, só tinha 2 e já tem aumento. Aí. Deus não falou nada de não tocar, mas beleza. Talvez o Adão com zelo, falou, é melhor nem tocar, não sei o quê. E aí, beleza. Aí você diz, não comereis dele, nem nele tocareis, porque no dia que dele comerdes, certamente morrerás ou morrereis. Mas Satanás fala assim, não morrereis. Que é o versículo 4. Satanás olha para ela assim, não morrereis. Deus disse que ia morrer sim ou não? Sim. E o diabo? Eles morreram? Eles morreram ou não morreram? Então, mas veja, o capítulo 2, versículo 18, diz assim, eu não estava com o texto, não. Não, eu falei 2,18, vocês caíram na minha, mas não é 2,18. É o 17. Porque no dia que dela comerdes, aonde? No dia que dela comerdes, Deus disse. O diabo disse o quê? Não morrereis. No dia eles morreram? Parece que é ponto para o diabo. Aí no versículo 3, o diabo fala assim, ó. Eu não sei, Gênesis 3, 5, vai. Não morrereis, porque no dia que você comer, os seus olhos se abrirão. Não está escrito assim? Vê o versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos. Tipo assim, o que o diabo fala, funciona. O que Deus deixou, parece que não está funcionando. Aí, volta no 5. Os vossos olhos serão abertos, se abrirão no dia que você comer, abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus. Sabendo bem e mal, você fala assim, pastor, mas aí também não, né? Então põe no versículo 22. Olha lá no versículo 22, o Senhor, Deus, então disse o Senhor, Deus, eis que o homem é comum de nós, sabendo bem e mal. Aquilo que o diabo falou, parece que está funcionando. Como foi que a serpente enganou Eva? Desse jeito aí. Pastor, então está enganando até eu agora, porque até agora eu estava achando que o diabo está um mentiroso, que Deus, mas agora está... Não, calma. O que Deus falou é a verdade, mas esse é o sentido da tentação. Na hora você não percebe, você não entende, você não consegue discernir, você não consegue pensar. Uma hora com o tempo a gente pormenoriza isso e fala um pouquinho sobre isso. Mas se você acha que é difícil a serpente enganar outros filhos e filhas ainda hoje, não é. Não é. O texto que nós estamos estudando diz que o propósito do falso Deus, coloca de novo no texto base, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4. Versículo 3. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também
de alguma sorte corrompidos sejam os vossos entendimentos, e vocês se apartem do quê? Da simplicidade que há em Cristo. O falso evangelho apresenta um Deus falso. O falso evangelho apresenta um falso Jesus. Então, primeiro ponto, deuses falsos, doutrinas falsas. Uma falsa doutrina, um falso evangelho, uma doutrina sofisticada, muito bem feita, muito bem engendrada, uma crença tão bem montada, tão complexa que foge do padrão descrito aqui. Simplicidade. Irmãos, se você quiser estudar muito sobre Deus, você vai passar o resto da vida e não vai terminar. Porque Deus é insondável. Se você quiser se especializar numa área, você vai estudar o resto da vida. Se você tivesse 2 vidas, 3, 4, você não ia terminar. Porque Deus é insondável. Você vai aprender coisas técnicas, coisas profundas, coisas interessantes, coisas que você nem imaginava e tal, e termos e técnicas e não sei o que lá. Beleza, eu sei disso. Eu trabalho com educação cristã há muitos anos, vocês sabem disso. Mas eu tenho que dizer uma coisa para vocês, aprenda uma coisa. Se o núcleo do evangelho não for simples, a ponto de ser compartilhado com uma criança, então não é evangelho. Você pode se aprofundar. Não, o termo evangelion é um termo emprestado, não sei o que lá, porque no latim. Você pode. Se aprofunda, meu irmão. Eu aconselho. Vai para cima. Se aprofunda, se especialize, seja técnico na área, seja um apologeta, seja um. Mas beleza. Mas o compartilhar da fé, se não for simples, ao ponto de um cara que tem um QI baixo não entender, então não é o evangelho. Então não é o evangelho. Porque o cerne do evangelho, o que precisa, a Bíblia é profunda. Pensa se você tem fôlego para descer só 2 metros, você vai falar assim, nossa, 2 metros. Mas se você tiver fôlego para descer 20, você vai falar, nossa, 20. Mas se você tiver fôlego para descer 1 quilômetro, a Bíblia é profunda. Mas no compartilhar, eu estou falando do compartilhar, se não for simples, então não é o evangelho. Se aparecer alguém querendo explicar que você precisa abrir a Bíblia em Daniel 8 e fazer uma conta, pega uma calculadora, coloca aí 2.300 tardes e manhãs, que aparece lá em Daniel capítulo 8, porque a principal doutrina da Bíblia depende na cabeça dessa gente. Depende de você fazer essa conta na calculadora, 2.300 tardes e manhãs, e aí você procura na história a data da ordem para a restauração da cidade de Jerusalém, e aí você chega no ano de 1844, e depois você chega no mês de outubro de 1844, depois você chega no dia 22 de outubro de 1844, para dizer que é assim que se compartilha a respeito do juízo de Deus. O juízo de Deus, para você entender o juízo de Deus, tem que ter uma calculadora, saber o hebraico, saber a ordem da restauração de Jerusalém, através de Artaxerxes, e procurar em Daniel capítulo 8, e fazer uma conta das 2.300 tardes e manhãs, e aí tal. Aí, agora vamos falar do juízo investigativo. Quem faz isso? Os adventistas. Então a gente está diante de uma doutrina falsa. Porque a doutrina falsa, diz o texto que a gente está estudando, te afasta da simplicidade de Cristo. O falso Jesus te afasta da simplicidade de Cristo. Se aparecer alguém dizendo aqui, que no céu, chega lá falei da criança, pega uma criança, 10 anos, 8 anos, fala assim, eu vou falar de Jesus para você. Faz a pergunta, a criança fala assim, eu quero ir para o céu. Ela fala, o problema é o seguinte, pega a calculadora também. Porque no céu só entra 144 mil pessoas. A criança vai olhar e falar assim, quê? O céu é para 144 mil. E que existe uma conta. Uma lista. Existe uma conta, 144 mil. Essa conta gerou uma lista. Vai vendo onde vai chegar. Vai vendo, vem comigo. Essa conta gerou uma lista. E essa lista existe desde o Gênesis. Que passa pelos profetas. Que chega no Novo Testamento. Que passa pelos apóstolos do Senhor. Até das 144 mil. Quem são os salvos da Bíblia? Até das 144 mil. Aí, depois dos apóstolos do Senhor se estende para a patrística.
os pais da igreja, os pais apostólicos, o século III, o século IV, o século V, e que essa lista está lá nos Estados Unidos, que cá entre nós nem existia. Que cá entre nós faltava 1.600 anos para aparecer os caras. Ou mais, se contar de Gênesis, nós estamos falando de 4, 5 mil. Mas está lá nos Estados Unidos. Aonde? A criança fala assim, aonde? Ele falou assim, no Brooklyn. Eu falei, no Brooklyn? Aonde que é o Brooklyn? Eu falei, você não assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? É por ali. É por ali. Eu falei, mas o que tem a ver com o céu? Não, porque eles têm a contagem original, que vem desde o Gênesis. E eles existem desde quando? Ora, desde 1870. Foi como eles têm essa contagem desde o Gênesis? Porque o Jeová conservou essa contagem. Então, você quer ir para o céu? Mas é o seguinte, só tem 144 vagas. Dessas, quase 139 mil já estão preenchidas na nossa lista oficial que está lá no Brooklyn. E aí, está faltando, tem 5, 6 mil vagas, né? E etc, e etc, e etc. A criança só perguntou assim, como é que vai para o céu? Se é assim, a gente está diante de uma doutrina falsa. A doutrina da Testemunha de Jeová. Ou se aparecer aqui alguém dizendo que a promessa de Jesus de enviar o Santo Consolador se cumpriu numa senhora chamada Rosa, lá em São Paulo, que morava em São Paulo, muito piedosa, que limpava a igreja, lá no Tatuapé. E aí ela morreu de um acidente automobilístico. Agora, dia 26 de outubro, completou-se o aniversário. Foi no ano 70 isso aí. Em 1970. Ela morreu num acidente de carro lá em Poá, perto de São Miguel Paulista. E aí veio uma profecia dizendo que ela era o Consolador. O Consolador é ela. E que ela, naquele dia do acidente, no terceiro dia, depois do acidente, ela subiu, ela foi assunta aos céus. E está sentada à direita de Deus Pai. Eu estou falando de uma igreja que tem mais de 1.500 templos no Brasil. Tem aqui em Campinas. Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa. A família da Áquila era dessa igreja, não era Áquila? A família da Áquila era dessa igreja aí. Vocês estão achando que é uma coisa fora do normal? Era antigamente uma igreja cristã, e através dessa heresia, e hoje, se você estiver curioso, 10h30 da noite, você sintoniza a rádio na 95.7, que você vai ouvir a Hora Milagrosa. O pessoal falando, orando em nome da Vó Rosa, do santo irmão Aldo, o bispo primaz, que é sobrinho dela, e tal, e não sei o quê. Aí você vai chegando uma criança e explicar a doutrina da Santa Vó Rosa, o Santo Consolador, e não sei o que lá. A gente está diante de uma doutrina falsa. Uma doutrina falsa. Enfim, falsas religiões geram falsas doutrinas. Falsas doutrinas afastam as pessoas da simplicidade de Cristo. Falsas doutrinas afastam as pessoas da simplicidade de Cristo. Então, cuidado, verifica agora a que distância você se encontra da simplicidade da doutrina de Jesus. Porque a doutrina de Cristo é simples. Se você está fazendo conta, tem que pegar uma régua, tem que pegar uma calculadora, tem que depender de uma lista de um Brooklyn, tem que depender de não sei quantos mil e não sei o quê, que passa por um homem, esse homem que tem que saber. Senão... É uma heresia. Você está perdido. Está errado. Não é bíblico. O apóstolo Paulo disse assim, gente, preguei para vocês são igreja, foram batizados, está tudo bem. Agora o meu medo é que assim como Satanás enganou Eva, engane alguns de vocês. Engane também alguns de vocês. Porque se alguém pregar para vocês outro Jesus, agora vamos falar sobre outro Jesus, segundo ponto. Cuidado com o Jesus falso. Cuidado com o Jesus falso. Aqui na América do Sul, a gente tinha o José Luiz de Jesus Miranda, um porto-riquenho, tipo um artista de cinema bonito, né, cabelo de gel, aqueles carrões, vida hollywoodiana, que se autoproclamava Jesus encarnado, Jesus homem.
Graças a Deus ele já foi para o inferno. E não, porque aí vai caindo, porque estava crescendo. Aqui no Brasil tinha mais de 20 mil seguidores. Aqui no Brasil tinha mais de 20 mil seguidores. Igreja Crescendo em Graça. Dá um Google depois, se você não conhece. Bom, falando aqui no Brasil nós temos o Jesus, o INRI, Cristo. Já que a gente está falando de Jesus falso, né? Uma vez uma irmã ligou para mim e falou: pastor, eu sei que o Henrique Cristo é falso, mas ele não parece o verdadeiro? Eu falei assim: a senhora já viu uma foto do verdadeiro? Não, mas ele não parece o Jesus que a gente... Mas esse que você está vendo também é falso. Oh, meu Deus do céu. Então, eu não me preocupo com o que esses idiotas podem causar, ou estão... Não é muito, mas o que me preocupa, porque esses caras são fakes muito fortes, né? É um negócio assim, muito... Só a pessoa sendo um demente para falar, não, olha, a coroa de espinho dele é de borracha. Então ele é o verdadeiro mesmo. Então, ora, meu Deus do céu. Né? Mas o que me preocupa mesmo é com outros Jesuses. Com outro Jesus. Aquele que é criado dentro de pessoas que pensam que estão servindo o Jesus verdadeiro. Porque esse é o esquema. Ele diz o seguinte: porque se alguém vos pregar outro Jesus, tem gente que está pregando outro Jesus achando que é o verdadeiro. Vou mais longe. Tem gente pregando com sinceridade outro Jesus. E gente recebendo com sinceridade outro Jesus, achando que é o verdadeiro, mas é o falso. Então, a verdade é que existe Jesus falso, criado à imagem dos seus, feito à imagem dos seus criadores. Pensa nisso um pouco. Pensa nisso só um pouco. Isso aqui é embaixo da igreja, esse Aue? Não, joga um balde aí. Vai lá alguém, pelo amor de Deus. Tem corda aí, sei lá. Pensa nisso um pouco comigo. Quando um pregador diz algo que diz que Jesus falou algo que Jesus não disse, esse Jesus aí é dele, não é o bíblico. Não, porque Jesus disse assim, mas ele não disse. Então ele está criando um Jesus à parte. Quando um pastor evangélico define o que Jesus vai fazer em tal dia da semana, em tal reunião, esse Jesus é outro cara. Porque esse domingo é o domingo que Jesus vai fazer isso. Quando um cantor populariza uma música que mostra uma ideia, que apresenta um Jesus diferente da Bíblia, quando um pregador inventa uma campanha miraculosa envolvendo Jesus, quando um pastor evangélico apresenta um Jesus que não está na Bíblia, nós estamos vendo pessoas criando um Jesus falso. Meus irmãos, a nossa geração está criando deuses, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Falamos um pouco sobre o falso Jesus criado à imagem e semelhança dos homens. É um Jesus interesseiro. Já ouviu pregadores dizendo assim, querido, Deus não age, Ele reage, baseado na sua fé. Só se você ouviu isso, levanta a mão para eu ver se vocês estão alerta. Beleza. Um cara que fala uma desgraça dessa, Deus não age, não entende nada da Bíblia. Tipo, agindo Deus quem impedirá, ele não viu essa. Qualquer crente de, 2, 3 meses da fé já ouviu essa. Agindo Deus quem impedirá, mas o cara é pastor e não sabe essa ainda. É um Jesus interesseiro, que depende da sua oferta, do seu valor, do seu dízimo. Aí, o seu dízimo move a mão dele. Esse Jesus é um Jesus feito à imagem desse pregador. Não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia não é baseado no valor que você dá. Um Jesus
Pastor, como é um Jesus falso? É um Jesus servo dos pastores. Servo dos pastores. Os pastores que fazem Jesus, eles têm Jesus particular. Na cara dura. Querido, porque o meu Jesus, ele faz assim, assim, assado. Esse é o dele. Ele tem um Jesus que é dele, ele montou, ele criou. Um Jesus que obedece homens. Eu vou contar até 3. No 3, você está de brincadeira? Que Jesus está lá no trono, esperando. Nossa, até 3, deixa eu ver, senão para não perder. Porque eu vou agir no 3. Um Jesus que é servo deles. Hoje Deus vai fazer isso. Aí Jesus, ixi, é hoje? Então, deixa eu... Um Jesus coitado, que precisa ser aceito. Dá uma chance para Jesus aí. Já ouviram essa? Dá uma chance para Jesus. Tipo assim, tadinho. Você aí, né, que já tentou de tudo. Você foi no bar, no boteco, nas drogas, não sei o quê. Então você que já tentou de tudo e nada funcionou, dá uma chance. Aí parece que Jesus está ali no canto dizendo assim, né? Me leva aí, né? Ouve aí o cara. Tal. Um Jesus que pode ser entretido. Não, isso aí Jesus não. Agora para Jesus, repete comigo. Vamos. Para Jesus, o que Jesus tem a ver com o que o cara está falando, repetindo? Um Jesus fraco, que não enxerga o que acontece depois do culto. Se você divertir ele direitinho aqui, lá fora você pode pintar e bordar. Que não enxerga. Abram os olhos, meus irmãos. Abram os olhos. Estão fazendo deuses à imagem e semelhança dos homens. E servindo esses deuses. Porque, 11:4, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se vocês receberem outro espírito que não recebestes, não deu tempo de falar dos espíritos, ou outro evangelho que vocês não abraçaram, com razão vocês vão se dar mal. Outro evangelho, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1 e 8. Porque se nós mesmos, do apóstolo Paulo dizendo, nós os apóstolos, porque se nós mesmos, ou um anjo do céu, vir e vos anunciar outro evangelho, além desse que já vos tem anunciado, que seja anátema. Anátema é maldito. Se nós mesmos, os apóstolos, estou falando dos 12, daquela turma ali mais seleta, se nós mesmo inventarmos moda, ou um anjo descer do céu, eu vi um anjo descer do céu, tinha asa, pena na asa, e aí ele bradou com grande voz, o Paulo diz assim, se ele vier com outra conversa, pode ser anjo do céu com asa e pena na asa. É outro evangelho? É maldito. Porque a regra está na palavra de Deus. A doutrina está na palavra. Creia na palavra. Viva na palavra. Se movimente na palavra. Decida na palavra. Ore na palavra. Cresça na palavra. Medite na palavra. Ande na palavra. É a palavra de Deus. Que é viva e eficaz. Eu vou só falar o terceiro, porque eu não quero passar do horário. Já falei alguns. Não estamos diminuindo aí os horários. Terceiro, só existe um Jesus no trono, tomara que seja o seu. Só existe um Jesus no final, tomara que seja o seu. Porque se o seu Jesus é diferente do meu, que é diferente do José, diferente da Maria, diferente da Mariquinha, diferente do Bartolomeu, diferente do Adão, diferente do não sei quem mais lá, cada um tem um Jesus, a sua imagem, a sua semelhança, mas lá só vai ter um. No último dia só tem um Jesus. Por isso que lá em Mateus 25:11, versículos 11 e 12... o lance das 10 virgens. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, não vos conheço.
É interessante que no texto, as pessoas que Jesus diz não conhecer, que Jesus ali é o tipo do noivo, são virgens. Virgindade significa pureza, sim ou não? Beleza. Ou seja, elas estão dentro do movimento da pureza. Elas estão dentro de um puritanismo de fé, de regras e tal. E mesmo sendo pessoas puras, o noivo olha e fala, mas eu não conheço você. Você está na festa errada. Você vê atrás do noivo errado. Não é aqui. Só tem um Jesus no trono. Tomara que seja o seu. Tomara que seja o seu. Mateus 7, a mesma coisa. 7:22, palavras de Jesus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Perceba que os perdidos ali tinham experiências interessantes. A turma que Jesus está mandando para o inferno, os caras expulsaram demônios. E em nome de Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos sinais, né? Sinais e prodígios, ou maravilhas, enfim, em teu nome. E aí Jesus diz assim, mas eu não conheço vocês. Vocês fizeram o nome de outro Jesus, então, porque no meu, nunca falamos de nada. A gente nunca teve relacionamento nenhum. Não, mas eu sou aquele pregador que falava, Jesus vai 1, 2, 3. Eu falei, não, mas eu não fico esperando contagem de pastor para agir. Operando eu, quem impedirá, meu filho? Eu não fico esperando no 3. Eu não fico lá na campanha, não sei se você acorda. Procura o Jesus, vai procurar o Jesus do caminhão que você caiu. Aqui não. Esse Jesus aqui é o verdadeiro, é o da Bíblia. No final, de qualquer forma, você vai se encontrar com o Jesus verdadeiro. De qualquer forma. Tomara que esse verdadeiro seja aquele com quem você tem se relacionado no decorrer da sua vida. Porque no trono só tem um Jesus. Um Jesus. E ele não é meu nem seu, é o da Bíblia. Ou eu me relaciono com ele através da Bíblia, ou quando eu chegar lá, eu vou dizer, desculpa, foi engano, eu achava que era o tal. Aí Jesus vai dizer, desculpa, está desculpado, foi engano mesmo. Tchau. Não te conheci. Mas foi em teu nome. Mas eu falei línguas. Mas eu fiz maravilhas. Mas eu contei até 3. Mas eu fui na cama. Jesus falou, então, mas eu não trabalho com nada disso, bicho. Não era comigo. Não era comigo. Irmãos, nós estamos em 2017, por incrível que pareça, é muito atual. Cuidado com outro Jesus. Deus abençoe vocês no nome do Senhor.